Fala galera, tudo jóia com vocês? Professor Gabriel Caldas e hoje vamos tratar de um novo tema do nosso Código de Processo Civil. Vamos falar da audiência preliminar de conciliação ou mediação. Para a gente começar a falar disso, nós precisamos então entender o que é essa audiência e qual a sua origem. Então, esta audiência de conciliação ou mediação, ela tem uma raiz na busca da solução consensual do conflito, ou seja, o legislador aqui utilizou de um mecanismo que era aplicado no juizado especial, utilizando um profissional treinado e vocacionado ao consenso. Como assim, professor? O que ocorre então nessa audiência? Ocorre então que a mesma tem um objetivo conciliatório pela qual deverá ser conduzida por um profissional especializado. Então, aqui nós temos uma busca por uma alta composição. E uma questão muito importante é que ela passou a ser realizada no início do processo. E por que disso, professor? Para evitar maiores angústias, maiores rancores, para evitar um desgaste ainda maior. Se houve uma demanda, é porque eu necessito de um auxílio do Estado. Entretanto, no meio dessa demanda pode surgir maiores animosidade entre as partes, e isso pode dificultar ainda mais uma forma de por fim a esse litígio. Então, evitando essa questão, o atual código traz essa ideia de uma audiência preliminar com função exclusivamente conciliatória, buscando então o estímulo de cooperação entre as partes para resolver de uma maneira consensual esses conflitos, né? Então, a gente precisa entender com isso como que ocorre esse procedimento e como estamos numa fase processual. Nós vimos que o processo iniciou com a petição inicial, que posteriormente essa petição inicial foi encaminhada ao magistrado para ele ver e tomar as atitudes necessárias para o bom andamento processual. E nós verificamos que esse magistrado pode indeferir a inicial, quando se trata de um vício insanável ou por ausência da emenda dentro dessa possibilidade. Vimos que esse magistrado pode realizar o julgamento de improcedência liminar do pedido, verificando os requisitos necessários, mas julgando esse processo com resolução de mérito. E vimos também que, estando adequada a petição inicial, o magistrado deve determinar a citação da parte contrária, para formar então aí esta questão da relação jurídica processual, onde nós temos autor, juiz e réu. E dentro dessa perspectiva, pessoal, é que a gente começa a verificar onde se encaixa essa audiência que nós estamos falando. Então, não sendo o caso de indeferimento da petição inicial ou de improcedência do pedido, o juiz vai determinar o quê? A citação. Perfeito. E ao determinar essa citação, ele também irá intimar a parte contrária a comparecer a uma audiência de conciliação ou mediação nos casos pela qual existe aí a possibilidade de utilização. Então, é necessário trazer para vocês a ideia do Código de Processo Civil, que hoje traz a visão da busca de um consenso, inclusive adotando aí um sistema multiportas que nós já conhecemos também. Mas aqui especificamente, ao tratar dessa audiência, o legislador fez uma inversão procedimental, ou seja, ele trouxe essa audiência para o início do processo. Ele trouxe essa audiência para o momento onde a parte ré não terá ainda nem contestado e nem terá aberto prazo para isso, mas ele abre a possibilidade de se ter uma audiência apenas com objetivo conciliatório. Então é importante nós entendermos essa finalidade e o momento que isso ocorre. Então, nós vamos adentrar ainda, mas professor, já que tem essa busca, tem alguns prazos, tem alguns requisitos, tem alguma coisa que a gente precisa saber? Com toda certeza. Então, para começar, pessoal, a gente precisa saber que o réu deve ser citado com no mínimo 20 dias de antecedência em relação à data da audiência. Por quê? Para que ele
possa se preparar, para que ele possa, então, caso necessário, se deslocar de cidade, ajeitar os seus compromissos. Então, para que tenha validade, para que não exista risco de nulidades processuais, esta citação em conjunto com a intimação para esse ato deve ocorrer 20 dias de antecedência. Inclusive, quando ele for intimado a comparecer, deve constar que ele deve estar acompanhado de um advogado ou de um defensor público para garantir o direito dele. Inclusive aí que deve ainda se ter uma figura pela qual nós vamos falar da menção de dia, hora e lugar do comparecimento. Imagine você recebe uma intimação, depois aí o fórum daquela comarca, o local onde vai ser realizada a audiência, muda. E você de fora não conhece. Você chega lá, a audiência estava falando que ia ser na avenida tal, número 10. Você chega lá, cadê? E aí, você vai poder ser prejudicado? Então, tem que tomar esse cuidado, pessoal, porque essa intimação, além desta observação do acompanhamento, deve constar a menção do dia, da hora e do lugar do comparecimento. Mas aí você vai falar, professor, beleza, já sei que o réu, então, vai ser aí citado e intimado, que tem que ter 20 dias de antecedência. Maravilha? Maravilha. Mas e o autor? O autor vai ser intimado na pessoa do seu advogado, porque quando ele entrou com a demanda, ele teve que ter aí o seu representante, correto? Então, é importante saber disso. E uma vez que eu já sei disso, e lá no dia que chegou, fui para a audiência, professor, quem que vai presidir essa audiência? E aqui é importante. Hoje nós temos que, como regra, esta audiência não deve ser presidida pela mesma pessoa que realiza o julgamento. Então, nós temos que o melhor aspecto é que essa audiência não seja conduzida pelo magistrado, mas sim por profissionais tecnicamente habilitados para desempenhar essa função de mediador e conciliador. Então, entende-se dessa maneira. Mas, professor, e se o magistrado fizer porque não tem um conciliador, não tem um mediador naquela comarca, ou ele está doente? Pode ocorrer? Pode ocorrer, mas a regra é que seja feito, então, aí, inicialmente por um mediador ou mesmo por um conciliador. E aí vocês vão falar, mas, professor, quando eu sei que é mediação e quando eu sei que eu utilizo a conciliação? Simples, galera. Lá no artigo 165, parágrafo 2º e parágrafo 3º, define para nós quando será utilizada a conciliação e quando será utilizada a mediação. Então, nós temos que saber o que é uma coisa e o que é outra, óbvio. E a conciliação, então, pessoal, vai ser utilizada nos casos que não houver vínculo anterior entre as partes, podendo, inclusive, este conciliador sugerir questões para pôr fim ao litígio. Imagine uma colisão de dois veículos, que eu nunca vi quem estava conduzindo o outro, e houve um dano e houve uma demanda. Podemos fazer uma conciliação? Sim, com toda certeza. Por quê? Porque não há um vínculo anterior. Mas vamos pensar que é uma situação de família, é uma questão societária. Seria a conciliação, professor? Não, seria a mediação, porque a mediação é utilizada nos casos em que existe o vínculo anterior entre as partes. Inclusive, nesse caso, o mediador aí deve compreender as questões e os interesses em disputa, facilitando aí uma busca pelo fim do litígio. Por quê? Tanto na mediação quanto na conciliação, o objetivo deles é buscar por fim ao litígio, utilizando de técnicas de comunicação, de soluções e assim por diante. Então, inúmeras formas de utilizar. Alguns estados, alguns tribunais usam até a figura aí da constelação, né? Super atual essa questão, como uma forma de se buscar resolver isso, correto? Então, de maneira simples, nós temos esta diferença entre conciliação e mediação. De uma maneira mais técnica, a Lei 13.140, pessoal, traz para nós, lá no parágrafo único do artigo 1º, uma conceituação de mediação, dizendo o seguinte: a atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhida ou aceita pelas partes,
As auxilia, estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Isso, então, traz uma definição legal de mediação. Já a conciliação, pessoal, traz a ideia aí de que as partes aceitam uma terceira pessoa, ou seja, o imparcial, fazendo o papel de orientá-las para que elas cheguem, então, aí a um justo acordo. E aí vocês vão me perguntar, mas professor, existe aí requisitos para que a pessoa possa ser mediadora ou conciliadora? Sim, nós vamos ter que ter um curso adequado, com uma carga horária completa, ofertado, certificado, para que a pessoa tenha essa habilidade. E lembrando ainda que, além desse curso, para o mediador a gente tem que tomar um cuidado especial, porque lá no artigo 11 da Lei 13.140, diz que tem que ser uma pessoa capaz, graduada há pelo menos 2 anos em curso de ensino superior em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e que tenha obtido a capacitação em escola ou instituto formadores de mediadores, reconhecido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado, ou mesmo pelos tribunais. Então é importante saber disso. Só que é de suma importância ainda nós termos o objetivo cumprido, onde a gente tem uma pessoa qualificada que busca esse consenso. E para isso, então, pessoal, nós temos que seguir algumas linhas e algumas restrições. Então, a gente precisa saber que ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de conciliação ou mediação caso não queira. Inclusive, é proibido a prática de iniciativas de constrangimento ou intimidação para que as partes realizem o acordo. Então, aquela coisa de o conciliador me dizer, olha, é melhor se aceitar, porque senão eu conheço o juiz e o juiz vai julgar contra você, e aí você pode ter um grande problema. Opa, peraí, tá errado, né? E aí é a hora que o advogado tem que for entrar e falar, opa, pela ordem, você está intimidando o meu cliente. Não é assim, você está aqui no seu papel de conciliador, no seu papel de mediador. Então, busque a solução, não intimide ninguém. Isso ocorre muito, né, pessoal? Então, na prática, fiquem ligados aí para que vocês não tenham esse problema. Essa ideia de fazer aconselhamento sobre o objeto da causa não é papel de conciliador, não é papel de mediador. Ele não está ali para julgar. A gente não viu que, em regra, não deve ser nem feito por quem vai julgar? Então, para evitar, lembre-se, o objetivo dessa audiência é buscar a conciliação, que essa conciliação, então, é uma técnica pela qual eu vou tentar buscar esta autocomposição. E essa condução dessa audiência deve ser feita por esse mediador e por esse conciliador, como regra. Podendo ser exercida pelo juiz? Pode, apenas nas exceções. Então, é de suma importância vocês saberem de todos esses detalhes, correto? E aí vocês vão falar, mas professor, deixa eu ver se eu compreendi. Como que é feita esta comunicação da audiência? E aqui é fácil. O réu, então, ele vai ser aí citado e, consequentemente, intimado a comparecer à audiência, lembrando que com 20 dias de antecedência, que lá deve constar, então, aí a hora, o local e o dia. E o autor? O autor vai ser intimado por quem? Pelo seu advogado. Porque quando ele entrou com a petição inicial, ele teve que escolher alguém com capacidade postulatória para representá-lo, lá nos documentos indispensáveis do 320, correto? Mas, professor, e na prática? Eu fui para essa audiência e a gente estava quase fazendo um acordo. Mas surgiu uma situação que eu precisava fazer uma consulta fora e não tinha como resolver aquilo. Pode-se ter mais de uma sessão de conciliação e mediação? Com toda certeza, pessoal. Lembre-se, o objetivo é buscar a autocomposição. E se estava num caminho, se estava havendo esta possibilidade, pode ser prorrogada, pode ser marcada uma nova audiência, com toda certeza. Então, dependendo da complexidade e do ritmo dessa audiência, vai poder sim existir mais de uma sessão destinada à conciliação e mediação. Entretanto, tem um detalhe. Esse prazo entre as duas audiências não pode extrapolar 2 meses em relação à primeira. Então, marcou a audiência lá no dia 12 de maio, a primeira, há a possibilidade de ter uma segunda, não pode ser posterior a 2 meses dessas questões. E aí vocês vão falar, mas professor, e hoje?
utilizando então dessa tecnologia que nós temos, em razão muitas vezes de pandemia, é possível utilização de meios eletrônicos para realizar essa audiência? Eu tenho uma audiência lá na capital, lá em Cuiabá. Eu vou ter que me deslocar 500 quilômetros ou hoje isso pode ser feito de alguma maneira? E aqui a legislação é clara. Artigo 334, parágrafo 7º, diz que essa audiência poderá ser realizada por meio eletrônico com sistema de videoconferência. Então, hoje, muito comum a utilização desses aplicativos, WhatsApp, Skype, Google Meet, Teams e assim por diante. Por quê? O objetivo sempre de um processo é ter economia, é ter efetividade, é buscar um bom andamento. E isso pode trazer, correto? Professor, mas aqui na minha comarca tem inúmeros casos desses e o juiz está marcando essas audiências com intervalo de 5 minutos. Então, se a minha é a penúltima, quer dizer que eu vou atrasar muito. Tá certo esse juiz fazer isso? Negativo, pessoal. Hoje o código lá no parágrafo 12 do mesmo artigo 334 traz que a pauta de audiência deverá ser organizada a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre uma e outra. Por quê? O objetivo não é conciliar, o objetivo não é ter um profissional preparado para buscar resolver esse conflito. A gente vai conseguir isso em 2 minutos, em 5 minutos? Lógico que não, né, pessoal? Então, isso muitas vezes se desenrola e tem uns tempos maiores, mas deve ser respeitado, então, aí o intervalo de 20 minutos, correto? Mas, professor, então essa audiência busca essa conciliação, maravilha. Isso vai acontecer em todos os processos? E aqui, cuidado. Existem duas hipóteses onde a audiência de conciliação e mediação não deve ser designada. Professor, só em duas hipóteses? Positivo. Artigo 344, parágrafo 4º, que traz a segunda ideia. Primeiro, não terá essa audiência quando ambas as partes se manifestarem expressamente pelo desinteresse na composição consensual. Como assim, professor? A gente tem que ver a vontade expressa de ambas as partes, ou seja, de autor e de réu. E onde vai ser manifestada a vontade do autor? Na petição inicial. Lembra lá atrás que nós falamos? Um dos requisitos da petição inicial é dizer se quer ou não esta audiência. Perfeito, professor. Já estou sabendo. Mas e o réu? Se ele foi citado e intimado para essa audiência, quando que ele vai falar que não quer? Lá na hora? Não, negativo, né? O réu, nesse caso, galera, deve então aí expor esta verificação de desinteresse por uma petição simples com pelo menos 10 dias de antecedência contados da data da audiência. Então, ali, 10 dias antes da data de audiência, ele deve, então, manifestar-se no processo, dizendo que tem o seu desinteresse. Beleza, professor, ele manifestou no processo, ele manifestou. Vai começar aí, então, a contar prazo para alguma coisa? Com toda certeza. E se o réu manifestar esse seu desinteresse, o prazo para sua resposta começa a correr da data do protocolo do pedido de cancelamento. Então é importante trazer essa ideia. E só quando ambos, de maneira expressa, dizem que não quer, que não será designado esta audiência, porque o objetivo é conciliar. Então, a regra é que tenha. Aqui a gente está falando das exceções. Mas, professor, tem um autor que diz que não quer, tem 2 réus e um não quer, peticionou bonitinho, o outro ficou quieto, vai ter audiência? Positivo. Pessoal, em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos. Então imagine que eu tenho 2 autores e 2 réus. Um dos autores diz, não quero audiência. Os 2 réus diz, não queremos audiência. Vai ter audiência? Vai, porque um deles, do autor, diz que quer. Então, em caso de litisconsórcio, todos devem manifestar o seu desinteresse. Outra possibilidade, outra exceção onde nós não teremos essa audiência será nos casos em que os processos não se admita a autocomposição.
Como assim, professor? Em casos que não é possível por uma determinação legal que não tem autocomposição, uma demanda contra a fazenda pública, pela qual eu tenho uma situação que não pode ser feito um acordo, ou que a fazenda pública seja parte, enfim, que não se pode. Então, cuidado nesse quesito. E cuidado para não confundir a impossibilidade de composição com direitos indisponíveis. Por quê? São coisas diferentes. Eu posso ter um direito indisponível que admite composição. Como assim, professor? Doação de alimentos é um direito indisponível, mas admite aí sim a composição, correto? Então é importante saber disso. Mas podemos continuar. Professor, recebi a citação, a intimação para ir nessa audiência. Não fui, não compareci. Quer dizer que eu não vou poder responder, não vou poder trazer a contestação futura e vou ser considerado como revel? Negativo, pessoal. E aqui a gente traz, então, uma ideia do que ocorre com o não comparecimento, ou seja, qual a consequência, né? A gente sabe, então, que comparecer a essa audiência é um dever processual das partes. Legal. E o seu não comparecimento pode ser considerado alguma coisa? Com toda certeza. Se é um dever processual, o não comparecimento pode gerar, então, um ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ocorrer aí multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. E para quem que vai essa multa, professor? Para a parte que não compareceu? Negativo. Essa multa vai para a União ou para o Estado, depende aí da competência. Então lembre-se, teve audiência, não compareceu, o que pode acontecer? Pode ser revel, vai ser extinto o processo? Não, negativo. Vai ter um ato atentatório à dignidade da justiça, se for injustificada, obviamente, né? E pode-se ter aí aplicação, deve-se ter aplicação de multa de até 2% do valor da causa ou outra vantagem econômica, que vai ser convertido para a parte contrária? Não. Vai ser convertido para quem? Para a União, para o Estado. Porque a pessoa, ao deixar de comparecer a uma questão processual que era obrigatória, ele está agindo contra a jurisdição, né? Ele está retardando, criando problemas. Então, essa multa vai ser revertida para estas pessoas. E eu preciso comparecer com um profissional habilitado? O artigo 334, parágrafo único, diz que a parte deve estar acompanhada por seus advogados ou defensores públicos. Mas e o autor? E o réu, professor? Tem que estar presente eles mesmos? E aqui há uma briga gigantesca. Por quê? Muitas vezes o conciliador, o mediador, por uma fala daquele magistrado, diz que tem que ser. Entretanto, pessoal, a lei é clara. No artigo 334, parágrafo 10, diz o seguinte, que a parte poderá constituir representante por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir. Então, se a sua procuração tem poderes para negociar e transigir, ela pode ser representada por outra pessoa, não tendo esta obrigatoriedade de comparecer pessoalmente à audiência preliminar. Mas, professor, quer dizer então que o próprio advogado deve e pode representar o cliente? E aqui a gente tem um problema no Estatuto de Ética, no Código de Ética, que diz lá no artigo 23 que não deve ser realizado pelo advogado atuar como preposto em atos negociais inerente à advocacia. Entretanto, eu posso sofrer uma sanção administrativa do Código de Ética, mas a legislação não traz esta vedação específica no seu código. Então, há uma discussão sobre isso. Perfeito? E lembre-se, qual que é o objetivo desta audiência? Buscar a conciliação. Chegamos lá, estava todo mundo bravo, a audiência foi desenrolando, o conciliador conseguiu ajustar, o mediador conseguiu, chegamos a um acordo. E aí? O que vai acontecer com esse processo? Simples, pessoal. Ocorrendo a autocomposição, vai ser homologada essa composição pelo magistrado e tendo ela, então, abrangido esses objetos litigiosos, o processo vai ser extinto com resolução de mérito. Mas pode acontecer, professor, de não ter chegado a lugar nenhum? Com toda certeza. E aí, qual que é o próximo passo? O prazo para a resposta do réu, que vai começar a fluir da data da audiência. Professor, mas se teve duas audiências, da primeira ou da segunda? Em caso de mais de uma sessão, o prazo vai começar a correr a partir da última
tentativa, obviamente, né? Mas, professor, teve isso, não fizemos acordo, começou a correr o prazo. Só que daí as partes pensaram melhor e falaram, olha, vai ser desgastante para todo mundo, vamos pôr fim nisso. Pode acontecer, então, aí, pessoal, uma resolução desse consenso, desta demanda após essa audiência? Com toda certeza, pessoal, não há marco final para uma tentativa de resolução. Então, nada impede que se tenha tentativas supervenientes de transação. Mesmo após a sentença, professor, mesmo após a sentença, teve uma sentença, entraram com recurso, pode tentar fazer um acordo ali? Com toda certeza. Hoje os tribunais vêm utilizando muito essa técnica, né? Quando existe um recurso, os tribunais marcam uma audiência de conciliação para tentar resolver. Por quê? Porque o código zela muito por essa busca da autocomposição. Então, com base nisso, trouxemos aí aspectos básicos, primários e importantes sobre esta nossa audiência. Por hoje era isso, um grande abraço a todos.